Estou vendo aqui algumas pessoas que já estiveram conosco, e a Laura aí, que foi nossa mentorada, hoje está revalidada também. Parabéns, Laura. E essa aula eu considero assim que, assim como as pessoas falam que conhecer o esqueleto é fundamental, entender por que precisamos conhecer o esqueleto também é de fundamental importância, tá? Então, eu sou responsável desde o início pela área de pediatria, então, qualquer dúvida, consulta, tiver alguma sugestão, podem falar diretamente comigo, tá? Pede para ser direcionado no canal de atendimento para falar comigo. E essa aula a gente tem como finalidade falar justamente sobre o esqueleto de pediatria. Diferente das outras áreas, onde tem normalmente um esqueleto medular, em pediatria a gente pode encontrar desde uma pessoa, um paciente sozinho, ou duas pessoas, que seria uma mãe ou um pai e o paciente, somente a mãe ou somente o pai, e também vai variar muito dependendo da idade, né? A gente vai ter um esqueleto específico para cada idade. A nossa ideia aqui é tentar abordar um pouco mais esses aspectos e tentar adaptar um pouco de início, quando vocês verem a porta número 3 e número 8, vocês já saberem que tem que estar preparado para encontrar ou um recém-nascido, um lactente, um pré-adolescente, adolescente, tá? E isso aí vai ter muita diferença no momento que você vai abordar, que você identificar a idade desse paciente. Então, para começar, eu preparei esse PowerPoint aqui, tá bom? Onde nós vamos falar inicialmente sobre o esqueleto de pediatria, tá? A gente fala que é um esqueleto porque é justamente isso, tem como uma finalidade axial mesmo, onde temos os principais elementos que devem ser abordados por vocês. A partir do momento que vocês conhecem o esqueleto, vocês começam a entender como funciona a prova do Revalida e o desempenho de vocês, a velocidade e o aumento do acerto de vocês nas estações aumenta exponencialmente também, tá? Então, o que seria esse esqueleto? Vamos começar a desmembrar esse esqueleto. O esqueleto, assim, de maneira geral, em todas as áreas, ela tem essas 10 características aí, né? Assim, que seria começar com acolhimento, onde você vai perguntar os principais dados do paciente, perguntar sobre a queixa principal, os sinais e sintomas associados. É importante conhecer os antecedentes e o hábito desse paciente. Depois, já passando por uma parte mais de exame físico, solicitar exames complementares, definir hipóteses diagnósticas, definir o diagnóstico e realizar as orientações de condutas. Hoje, nós vamos nos focar justamente em desmembrar um pouco mais cada item desse, tá? Então, para começar com acolhimento, sempre é importante a gente já começar sabendo que vocês vão fazer a prova na parte da tarde. Então, já esquematizar isso, que vocês vão começar a cumprimentar a pessoa. Oi, tudo bem? Olá, boa tarde. Meu nome é, por exemplo, eu sempre falo, meu nome é Bruno Rocha, eu sou o médico responsável por realizar seu atendimento. E a partir desse momento, você já começa a tentar otimizar seu tempo para conseguir perguntar o máximo de coisas em menor quantidade de tempo possível. Então, você sempre vai falar qual que é o seu nome, sua idade, sua profissão, seu estado civil, você tem quantos filhos? Tipo, tentar fazer essas perguntas um pouco mais juntas e não dar tanto espaço para o ator responder. Então, você pergunta tudo junto. Qual é o seu nome, idade, profissão, estado civil? Você tem quantos filhos? Aí você dá o tempo para o paciente, para o ator responder. Aí ele respondeu, você vai falar assim, qual que é o nome do seu filho? Qual que é a idade dele? Aí dá o tempo dele responder e fala, certo, você trouxe a caderneta da criança e o cartão de vacinas? Sempre importante perguntar essa caderneta da criança e o cartão de vacinas, porque é onde você já começa a ganhar os pontos. Nos esqueletos de pediatria, normalmente, costuma cobrar isso. Já no acolhimento, depois que você faz o acolhimento, já solicitar a caderneta da criança e o cartão de vacinas. Por quê? É uma maneira de você fazer um acompanhamento longitudinal desse paciente e também de você ter os dados necessários que você vai ser abarcado, como estado vacinal, as vacinas, usando alguns antecedentes. Então, sempre perguntar dessa maneira. A partir do momento que você solicita a caderneta da criança e o cartão de vacinas, você já continua para a próxima parte, que depois do acolhimento nós temos o motivo de consulta. Então, a maneira de você perguntar o motivo de consulta é amplo, e você pode falar, como eu posso te ajudar, qual que é o seu motivo de consulta, o que está acontecendo com seu filho, o que te traz aqui hoje. São maneiras de você realizar essa abordagem do motivo de consulta. E é sempre importante você fazer uma pergunta de maneira aberta. Então, sempre no esqueleto de pediatria, pode aparecer o item que vai ser pontuado. Iniciou a anamnese perguntando o motivo de consulta de maneira aberta.
Por quê? O que pode acontecer? Pode apresentar um caso clínico, onde tem uma criança que está, por exemplo, com febre. Então, você vai falar, você não vai começar perguntando, tem quanto tempo que seu filho está com febre? Não, você vai dar uma abertura para o ator falar qual que é o motivo de consulta dele. Aí ele vai falar que está com febre, está chorando, pode ser independente do que aconteça. Então, sempre lembrar, motivo de consulta, se pergunta de maneira aberta. Então, como posso te ajudar? Qual o motivo de consulta? Tá? Qual que é a sua queixa? Então, aqui, a partir do momento que você deixa o ator responder, ele faz a abordagem de qual que é o motivo de consulta dele, você começa a pontuar, quando você começa a fazer a abordagem da queixa principal. Isso o que seria? Coloquei um presente aí, porque é justamente isso que a gente precisa entender que a prova vai te dar um presente na hora que ele te falar qual que é o motivo de consulta. Então, por exemplo, se falar que é febre, você vai perguntar quando começou, se ele chegou a medir com termômetro ou não, se teve calafrio, sudorese, convulsões, qual que é a frequência, se foi, por exemplo, diarreia, sangramento, ou tosse, pode perguntar quando começou, qual que é a quantidade, qual que é o aspecto, a intensidade, a cor, a frequência. Então, essas perguntas gerais, é importante vocês terem elas memorizadas, para que no momento que vocês estiverem lá fazendo a prova, você não ficar pensando, na febre eu vou perguntar se ele mediu com o termômetro ou não, se ele mediu com a temperatura. Não, ele já tem que estar algo mais mecânico e você não tem que estar pensando, você tem que estar simplesmente replicando o que você já treinou. Então, perguntar, por exemplo, na tosse, se é uma tosse seca ou se é uma tosse produtiva, qual que é a cor, se teve sangue ou não. Tudo isso aí é uma coisa que tem que ficar mecânica no momento que vocês vão fazer a abordagem dessa queixa principal. Fazendo a abordagem dessa queixa principal, vai te direcionar muito no que você precisa fazer durante a estação e definir o diagnóstico. Então, às vezes vai falar, teve vômitos sanguinolentos. Você vai perguntar qual que é o aspecto, quando começou, ou, por exemplo, pode falar que lá teve uma dispneia de 2 horas de evolução. Você vai falar, quanto tempo começou? Você pontua a partir do momento que você pergunta, não os dados que já te deram, tá? E isso tem que ser dinâmico. Depois que a gente faz a abordagem da queixa principal, a gente tem que tentar sempre abarcar quais são os sintomas e sinais acompanhados. Então, dessa maneira que eu sempre falava na mentoria, para a gente memorizar em relação a tentar pegar os principais e depois os acessórios conforme o motivo de consulta. Então, você perguntar, teve náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, dispneia, dor ou ardor para urinar, teve febre, astenia, artralgia, mal-estar geral, teve alguma lesão na pele mucosa, algum sangramento, tontura, síncope, tem perda de peso, assim, tentar memorizar dessa maneira, porque você sempre vai perguntar, e por mais que o ator, às vezes, passe despercebido para o ator, você consegue ganhar esse ponto no recurso. Tá? Então, sempre tentar perguntar a maior quantidade de sinais e sintomas. Memorizando isso, como que se aborda a queixa principal, os sinais e sintomas acompanhados, a gente já tem grande parte da anamnese pontuada, tá? Mas isso só não é suficiente, porque a gente entra numa parte de pediatria que é muito importante, que é onde nós vamos falar sobre os antecedentes. E a gente vai dividir o antecedente em 3 etapas. Esse antecedente ele vai ser dividido em um recém-nascido e lactente, que não importa para a gente somente o nosso paciente, senão também o que aconteceu durante a gestação. Então, é sempre importante a gente dividir dessas 3 maneiras, que são os antecedentes pré-natais, natais e pós-natais. Esses antecedentes pré-natais é praticamente fazer a abordagem de como foi a gestação dessa paciente. Então, perguntar como foi a gestação, como se fez o pré-natal ou não, se teve alguma doença que durante a gestação, como diabetes, algum síndrome hipertensivo da gravidez, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, prematurez, teve quais são as gestas, parto, aborto ou cesárea que essa paciente teve. Sempre perguntar se gesta, parto, aborto ou cesárea, porque vem esse item separado para ser pontuado, então, muito importante perguntar dessa maneira. Perguntar quais foram os dados do parto, ou seja, como que foi o parto, qual que foi a finalização, se foi cesárea ou via vaginal, se teve alguma intercorrência, se ele chorou, respirou, teve um bom tono, se teve cianose, qual foi o Apgar. Perguntar isso de maneira rápida vai te garantir muitos pontos, tá? E depois perguntar também sobre os pós-natais. Se fez as triagens neonatais, perguntar a taxa do pezinho, orelhinho, olhinho, coraçãozinho, se tomou as vacinas, se ficou internado na neonatologia, se ele utiliza medicação todos os dias, tem alergia, internação ou já fez alguma cirurgia. Essas últimas 4 aqui, que seria medicação diária, alergia, internação, cirurgia, são coisas que a gente vai perguntar para todos os pacientes, independente se são pediátricos ou não, tá? Depois disso, a gente tem a abordagem no paciente que já é pré-escolar e escolar, ou seja, já aí paciente maior de 3 anos, onde não vai importar pouco para a gente a questão do pré-natal, como foi realizado, senão também vai importar já uma parte onde já tem um pouco mais de convivência familiar, alguma doença desenvolvida durante a infância. Então, você vai perguntar, não de maneira tão detalhada,
os antecedentes pré-natais, você vai perguntar mais direto. Então, como foi a gestação? Fez o pré-natal? Como foi o parto? Teve alguma intercorrência? Fez as triagens neonatais? As vacinas estão em dias? Ficou internado? Depois disso, é importante a gente fazer a abordagem dos antecedentes pessoais e familiares, que eu dou uma dica de memorizar assim para garantir que vai pontuar nas outras estações também. Perguntar assim, você, ou seja, o seu filho ou alguém da sua família tem alguma dessas doenças, como diabetes, hipertensão, AVC, hipotireoidismo, asma, tuberculose, DPOC, algum tipo de câncer, e depois a gente volta para as outras perguntas que a gente já tinha memorizado anteriormente, que era se usa alguma medicação de maneira contínua, se tem alergia, internação ou cirurgia, tá? Então, essa é uma abordagem dos antecedentes em pacientes aí, menores de 9 anos, tá? Então, sempre que eu chegar e me deparar com a mãe segurando um bebê, ou ver que é um pré-escolar, a gente vai fazer esse tipo de abordagem, tá bom? Aqui eu dividi um pouquinho para falar sobre os hábitos, antes de passar para a parte dos adolescentes. Esses hábitos aqui a gente vai também memorizar, porque é muito importante, tá? A gente sempre vai abordar como que é a alimentação, se faz uso de algum suplemento ou vitamina, como está o xixi, o cocô, o sono, a higiene. Aí a gente tem uns dados específicos da pediatria, que é importante perguntar, se chupa chupeta, se vai na escola, qual que é o tempo de tela, se pratica atividade física, se ele brinca, como que é as relações sociais, tá? Então, isso aí é muito importante nessa abordagem dos hábitos. E a gente chega na outra parte, onde a gente já não está tanto na área da pediatria, mas a gente também não está na área da clínica médica. Então, a gente fica nesse limbo onde nós vamos perguntar, da mesma maneira que a gente tinha aprendido anteriormente, se os antecedentes, se o paciente ou alguém da família dele tinha alguma dessas doenças, diabetes, AVC, hipotireoidismo, asma, tuberculose, perguntar se utiliza medicação de uso contínuo, se tem alergia, internações ou cirurgias, e aí a gente já começa a perguntar algo que é mais da ginecologia, algo que é mais da clínica médica, que seria perguntar gesta, parto, aborto ou cesárea, perguntar se já iniciou as relações sexuais, se já começou a ter, já teve a menarca, se usa algum método anticonceptivo, e aí a gente sempre faz essa abordagem também dessa questão da escala de Turner, né, que seria da abordagem da madurez sexual desse adolescente, que seria crescimento dos pelos pubianos, desenvolvimento das mamas e dos genitais. Uma coisa que a gente vai abordar na questão dos hábitos, que é diferente dos pediátricos um pouquinho menores, nós vamos abordar, além dessa questão da atividade física, xixi, cocô, higiene, escola e tempo de tela, a gente abordar também a questão da relação social que ele vai estabelecer. Então, quais são os grupos sociais que ele frequenta, se ele tem amigo ou não, se ele já tem quais são os relacionamentos que ele apresenta, se ele apresenta algum problema ou transtorno familiar, se ele está exposto a algum tipo de situação de violência, se fuma, bebe ou consome alguma substância. Tudo isso é muito importante a gente estar atento na hora de fazer a estação, porque pode vir daí o problema para ser abordado. Então, às vezes, você não pergunta se fuma, bebe ou consome alguma substância, e é justamente aí que estava a situação, o problema desenvolvido pelo INEP. Então, é muito importante perguntar essa questão da situação de violência, se fuma, bebe ou consome alguma substância, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Passando por essa parte da anamnese, a gente inicia uma parte que seria já a parte do exame físico. Então, se a gente voltar e observar, a gente tem 5 itens: acolhimento, depois acolhimento, motivo de consultas, sinais e sintomas, antecedentes e hábitos. Então, se vocês se perderem na hora da prova, sempre seguir essa ordem, tá? Depois a gente passa para outra parte, que seria a primeira parte, o exame físico. O exame físico também vai ter suas peculiaridades, baseado no qual paciente que a gente está em frente. Se é um recém-nascido, tem algumas alterações que necessitamos encontrar. Coloquei algumas observações que é importante a gente falar, que é sempre pedir autorização para realizar o exame físico. Então, você nunca toca em alguém, você nunca fala que vai fazer um exame físico ou que vai solicitar algo sem pedir autorização prévia. Então, você vai falar, olha, eu preciso realizar o exame físico do seu filho, você me autoriza? Depois que você tem o consentimento do familiar ou do paciente, você vai falar, vou lavar e enxugar, aquecer as minhas mãos, vou calçar as minhas luvas, me posicionar direito do meu paciente e vou solicitar. Essa solicitação vai depender muito, mas de maneira geral, você pode solicitar dessa maneira.
Quero solicitar estado geral, ectoscopia, nível de consciência, exame de pele e mucosa das extremidades, palpação de linfonodos e fontanelas. Fontanelas, é claro que a gente vai falar em pacientes que são menores. Depois fala, quero solicitar sinais vitais e sempre detalhar frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, pulso, temperatura e saturação de oxigênio. Sempre contava dessa maneira aqui para não esquecer nenhum. Quero solicitar também antropometria de peso, altura, perímetro cefálico e IMC, e quero também solicitar os gráficos para plotar essa informação. Essa questão de solicitar gráficos também é importante, porque em pediatria a gente sabe que a gente tem essas escalas, e cada vez é abordada com mais frequência, onde a solicitação do gráfico também é um indicador onde você precisa solicitar para poder receber esses gráficos. Às vezes esses gráficos vêm diretamente junto com a caderneta da criança, mas às vezes não. Então, a gente vai memorizar dessa maneira, de sempre solicitar esses gráficos, tá bom? Depois desse exame físico geral, né, que a gente solicitou esse exame físico geral, passamos para o exame físico segmentar. Tem umas pessoas que falam assim, mas o que acontece se eu perder tanto tempo para solicitar esse exame físico? Eu não posso só falar que quero solicitar exame físico? Poder pode, mas a gente vai cair na insegurança de, às vezes, ter algo específico, por exemplo. Solicitou o exame físico torácico com inspeção, palpação, percussão, auscultação. E está sendo pontuado dessa maneira. Ou, por exemplo, solicitou exame físico geral e horoscopia. Então, é importante a gente sempre decorar dessa maneira, otimizar o nosso tempo, com o passar do tempo a gente vai aumentando a velocidade. Então, sempre falar, quero realizar exame de cabeça e pescoço, com fundoscopia, horoscopia, rinoscopia e otoscopia. Quero realizar o exame torácico, incluindo cardiovascular e respiratório, com inspeção, palpação, percussão e auscultação. Quero realizar o exame abdominal, com inspeção, auscultação, palpação, percussão. Quero realizar também o exame do cordão umbilical e quero solicitar um toque retal. Sempre é importante pedir essas duas coisas, pedir na ordem correta, inspeção, auscultação, palpação, percussão, e solicitar também um toque retal, tá? Às vezes é excessivo pedir isso, sim, mas para pontuar, a gente às vezes acaba pedindo algumas coisas que às vezes não é tão comum na nossa rotina. Vai falar aqui que é realizar pélvico, quer realizar as manobras de Bado, Barlow e Ortolani, tá? Esse daí está mais esquematizado para um esqueleto de um paciente bem recém-nascido. Então, por exemplo, num paciente adolescente, não vou pedir exame do cordão umbilical, não vou solicitar a manobra de Bado, Barlow e Ortolani, tá? Quero solicitar exame neurológico, reflexo, exame pupilar, também pode ser solicitado, escala de coma de Glasgow. Quero solicitar exames genitais e exame de membros superiores e inferiores. Se vocês quiserem detalhar mais, quero ver inspeção, palpação de genitais, quero transiluminação, manobra de PREM e reflexo cremasteriano. Isso aí é a base, vocês podem construir muito mais que isso, tá? Mas sempre tentar nomear dessa maneira. Depois que a gente passa dessa questão do exame físico, quando você termina o exame físico, sempre vai aparecer duas situações. Eles vão te perguntar, tá, doutor, e o que meu filho tem? Tá? Quando você termina de solicitar, eles vão te entregar um impresso. Quando esse impresso é entregado para você, você vai ler todo esse impresso em voz alta e vai verbalizar. Por exemplo, tem uma temperatura lá de 38,1. O paciente tem uma temperatura de 38,1, encontra-se febril, o paciente está com frequência de 180 batimentos por minuto. Você vai falar, paciente taquicárdico. Então, essa interpretação, quando você finaliza ela, é importante você passar para essa parte, que seria, pode ser perguntado, ou você pode falar de maneira espontânea, que seria formulação de hipóteses diagnósticas. Então, minhas hipóteses diagnósticas são, por exemplo, doença de Kawasaki, varicela, alguma doença, ou algumas doenças, principalmente se for solicitado, e para confirmá-las, eu preciso solicitar os seguintes exames complementares. Aí você vai solicitar, quero hemograma, radiografia de tórax, frente e perfil, e você vai solicitar os exames que são necessários. Ou pode ser perguntado, como eu já disse anteriormente, doutor, e o que meu filho tem? Aí você vai ter que falar, as hipóteses diagnósticas são essas, eu preciso solicitar esses determinados exames complementares. Então, é sempre importante estar atento em relação à quantidade de exames que são solicitados. Em pediatria não costuma ter tanta limitação de número mínimo ou máximo de exames complementares, mas observe sempre nas tarefas para ter esse tipo de informação, tá? Depois que você solicita os exames complementares, vocês vão pegar os impressos, vão ler todos as informações, olhar dos dois lados dos impressos e vai definir um diagnóstico. Então, vai falar, olha, o seu filho tem o diagnóstico de sempre tentar verbalizar olhando para a câmera, olhar diretamente na câmera e tentar explicar, ou explicar para a mãe de maneira calma, o seu filho tem o diagnóstico de, não sei,
hidrocélia, e brevemente você vai, quando você dá o diagnóstico, você já explicar um pouquinho da fisiopatologia da doença. Então, a hidrocélia, ela é uma caracterizada por um conduto peritoneu vaginal permeável, por isso acumula esse líquido de maneira bilateral ou unilateral, e assim você vai explicando, chama hidrocélia comunicante, e você explicar brevemente, porque isso aí pode ser pontuado se você explicou, esclareceu, são maneiras que são solicitados e são avaliados no padrão esperado de procedimentos, tá? Ô, Bruno, Oi, pode falar. é, só dar uma dica também para o pessoal, que a gente já vem falou bastante na mentoria do primeiro semestre, é a questão da pergunta que eles fazem no diagnóstico, se pode ser outra coisa. Isso. Na questão, quando fala assim, pode ser outra coisa, sempre dê mais opções de diagnóstico. Então, por exemplo, esse é um disparador para falar de hipóteses diagnósticas. Pode ser tanto da maneira que meu filho tem, que você vai dar as hipóteses diagnósticas, ou pode ser dessa maneira como o Daniel perguntou, que seria justamente falar, pode ser alguma outra coisa? Aí você tenta dar a maior quantidade de diagnóstico diferencial possível, porque é aí onde vai ser pontuado, tá? Tudo que o ator te falar é muito precioso. Não sei se é a primeira experiência com vocês na prova, mas saiba disso. Toda informação que o ator te perguntar ou te responder é de uma imensa preciosidade, porque ele foi treinado para justamente para aquele tipo de estação. Ele não sabe de medicina, tá? Então, depois que você define seu diagnóstico, a gente passa por uma parte de tratamento. E a gente tem que saber duas coisas. O tratamento pode ser feito de maneira ambulatorial, ou pode ser feito a nível de internação. Coloquei aqui um tipo de tratamento, onde a gente vai trabalhar de maneira ambulatorial, então você vai falar assim, olha, o paciente, o seu filho vai ficar internado, ou vai ter um tratamento ambulatorial, onde você deve dar para ele as determinadas medicações. Aí, se você souber qual que é a medicação, a dose, a posologia, os efeitos adversos, contraindicações, isso aí é com vocês. Tá? Então, vai falar, vai tomar amoxicilina de 500 miligramas de 8 em 8 horas durante 7 dias, e assim você vai complementando o tratamento. Eu vou marcar o seu retorno, para tá com dúvida, marca para 24, 48 horas, 72 horas, tá? Se aparecer esses sinais de alarme, por exemplo, febre, prostração, alteração do sensório, taquicardia, bradipsiquia, tudo que for alterações assim da doença, vocês vão tentar falar que são sinais de alarme e que eles devem retornar com urgência, tá? É importante, se der tempo, vocês lembrarem quais são as principais complicações. Tem algumas doenças que são muito importantes falar de complicações. Por exemplo, algum tipo de varicela pode ter complicação, sarampo tem algumas complicações, Kawasaki. São sempre abordadas muito a questão de complicações. E uma coisa que você está em dúvida, você deve sempre fazer, se ficou com dúvida, faça ou não faça, realiza a notificação, tá? Uma maneira de falar é, realiza uma notificação para vigilância epidemiológica, ou realiza notificação compulsória para vigilância epidemiológica. Ficou na dúvida, notifica, tá? Mas se você lembrar disso, que tem que falar que o tratamento é ambulatorial, tem que tomar medicações, marcar o retorno, dar os sinais e sintomas de alarme, mandar ele retornar com urgência, se for necessário, falar quais são as complicações e notificar, isso aí você já ganhou 75% dos pontos na questão do tratamento, tá? E você não precisa saber totalmente qual é o tratamento, qual é a medicação, qual é a posologia, tá? Em pediatria é cada vez menos explorado a questão de doses, tá? Áreas como cirurgia costuma ser muito explorado dose e posologia, em pediatria não tanto, tá bom? Às vezes falar que vai fazer uma antibiótico terapia de maneira empírica, de amplo espectro, e citar, não sei, cefuroxima, ceftraxona, já é pontuado, tá? Depois do tratamento ambulatorial, a gente tem o tratamento de internação. Então, assim, aqui não é tudo, a gente não vai fazer isso para todos os pacientes, na prática, a gente não faz isso para todo mundo, mas se você está na dúvida, não sabe tratar essa patologia, mas sabe que precisa de uma internação, você vai comunicar, você ou seu filho vai ficar internado, vai ficar em repouso, em jejum, eu vou indicar monitorização dos sinais vitais, oxigenoterapia, se necessário, vou colocar uma via periférica, vou indicar a via periférica, quero solicitar eletrocardiograma e glicemia capilar, você já aborda muitas possíveis coisas que vão ser solicitadas no futuro, principalmente nas estações de urgência e emergência. Depois vai falar que vai colocar uma hidratação parenteral com cristalóide, se você lembrar que
de lactato, ou uma solução fisiológica, você pode falar a 0,9%, em 20 ml por quilo, isso aí é com vocês. E também indicar antibiótico, você pode indicar antibiótico terapia de maneira endovenosa, quer colocar sonda, você vai falar que vai colocar sonda vesical de controle de virese, e vai realizar a sondagem, sondar de maneira nasogástrica com controle de débito. São maneiras de abordar pacientes que vão ficar internados, não são todos, repito novamente, que não são todos que vão precisar de colocar uma sonda nasogástrica, por exemplo, mas se você está lá no paciente e não sabe muito bem tratar, e sabe que pode ter a indicação de sonda, coloca as 2 sondas e pronto, tá? Pontuar de menos por colocar uma sonda não vai. Agora, se você esquecer, você perde esse ponto, tá? Esses aí são os tratamentos em ambulatorial e internação. A outra coisa que vocês podem fazer em um tratamento que é avaliado é se você tem a necessidade ou não de encaminhar para um especialista. Então, sempre na pediatria, a gente tenta falar, eu vou te encaminhar para um urologista pediátrico, para um cirurgião pediátrico. Tá na dúvida? Encaminha, tá? E a outra maneira também, indicar, se vai indicar cirurgia, tem que lembrar de 2 coisas. Se é de urgência ou é uma cirurgia eletiva, ou se é uma cirurgia que vai ter uma abordagem de via aberta ou via laparoscópica, tá? Normalmente é abordado dessa maneira, se tem alguma cirurgia indicada. Então, lembrar de encaminhar para um especialista e indicar a cirurgia se é de eletiva ou urgência, e se é de aberta ou laparoscópica, normalmente costuma ter uma abordagem maior e mais expressiva em relação à quantidade de pontos que vão ser atribuídos, tá? E sempre para finalizar uma estação, tem algumas maneiras de finalizar, mas é sempre importante vocês questionarem. Você entendeu tudo que eu expliquei? Ficou alguma dúvida? Você gostaria de fazer mais alguma pergunta antes de finalizar a estação, tá? Sempre abrir para o outro lado, te dar um feedback de como tá sendo. Então, se ficou alguma coisa, eles vão te perguntar, mas esse tratamento aí tem alguma contraindicação? Aí você tem que saber que nesse momento que ela perguntou uma contraindicação, vai estar pontuado. Então, você explica quais são as contraindicações. Eu tenho que suspender o aleitamento materno por causa dessa medicação? Aí você tem que explicar, normalmente não. Mas tem que sempre explicar o que foi te perguntado, tá? E uma maneira de despedir, que eu sempre falei em todas as estações, eu me despeço cordialmente, sabe que as portas da UBS ou da nossa unidade estarão sempre abertas para as suas consultas e não hesite em consultar. Eu sempre tentava finalizar dessa maneira e ficava calado e pronto, esperar o tempo terminar, tá? Essa seria já para finalizar e esperar o sinal tocar, tá? Alguém tem alguma dúvida? Finalizamos por aqui esse esqueleto básico e medular das grandes, as grandes coisas que podem ser perguntadas da área de pediatria. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar algo? Tem experiência em alguma coisa diferente? Bruno, acho que era importante perguntar para o pessoal que está aqui na live se é a primeira vez que vai fazer, se já fez alguma vez, se já teve alguma experiência, até para saber como que a gente direciona também, né? Se vai básico, vai um pouco mais. Se alguém quiser falar ou quiser colocar no chat, se é a primeira vez, ou se vai fazer ainda, ou já fez algumas vezes, ou uma vez. O Gunara colocou a primeira vez. Alice, você quer perguntar alguma coisa? Isso que você falou, por exemplo, dos sintomas, eu perdi ponto, por exemplo, na parte, eu falei muitos sintomas, mas na parte da pontuação eu fiquei ali no parcial, porque eu tinha falado só 3, e lá estava pedindo, por exemplo, 5 ou mais. Uhum. Só que aí, eu não sei se foi cirurgia, que teve 2 partes só para sintomatologia. Aí eu falei 3 em um e 3 em outro, e todos eram acima disso. Então, isso que você falou, de falar o máximo de sintoma que puder falar. Isso, e falar o máximo e menor quantidade de tempo possível também, porque isso é bem avaliado. E às vezes o que pode acontecer é que você fala, por exemplo, como está a sua diurese? E o ator não entende e não te dá uma resposta, e às vezes você fala, como que está a sua urina? No PEP está perguntando sobre colúria, acólia, tipo, oligúria, pode ter algumas diferenças em relação a isso. Então, sempre também, na hora que for perguntar questão de sinais e sintomas, tem essa malícia de perguntar, se a urina está mais escura ou está colúrica, perguntar dessa maneira, assim, também, para poder garantir esses pontos. Na minha estação de cirurgia, no ano que eu fiz,
tinha essa questão. Perguntei se a urina estava mais escura ou mais clara e pedi especificamente lá se tinha colúria ou acólia. Isso, Alice, é exatamente isso. É tentar utilizar a malandragem para falar as duas, a colúria e a urina mais escura, tá? Sempre quando o ator estiver falando, deixar o ator terminar, finalizar, não interrompe, tá? Principalmente nas estações de medicina da família e comunidade, é muito avaliada essa questão de empatia, respeitar, todas essas questões aí que vai ser trabalhado depois com vocês. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Exatamente, tem que atender o paciente e as exigências do INEP. E é justamente isso. E às vezes o próprio ator está cansado de responder a mesma coisa, não deixa você terminar de falar, e acaba que às vezes você ia perguntar sobre náuseas, vômitos e diarreia, e você perguntou náuseas e vômitos, e não tive nada. E você deixa de pontuar por causa disso, porque o ator não esperou você finalizar, mas você volta e termina. A Laura falando aí que utilizou praticamente em todas as estações, né, esses sinais e sintomas. Na mentoria a gente detalhou um pouco mais de cada sintoma que a gente trabalhava, mas é basicamente isso, seguir esse grande roteiro aí, para poder tentar abarcar a maior quantidade de estruturas possíveis e de itens a ser pontuados, tá? Depois que a gente finaliza essa parte aí do esqueleto, alguém gostaria de fazer alguma estação para conhecer a plataforma? Alguém que se anima a fazer algum checklist aqui conosco? Vamos lá, a Alice falou que faz um. Alice, você está pelo notebook, pelo celular? A Alice já tem a plataforma. Perfeito. Vou compartilhar aqui para a gente mostrar um pouco para vocês que ainda não tem a plataforma, como que funciona. Esse aí é o layout da nossa plataforma, tá? A gente está nessa versão beta 2.0 aí. Essa aqui é a página inicial, onde, quando a gente entra, a gente encontra, por exemplo, o Dr. Bruno Rocha, a média geral da minha está em 0, mas quanto mais eu praticar as estações, mais essa média vai aumentar. E aqui tem as minhas estatísticas nesse canto aqui, minhas estatísticas gerais, onde mostra o número de estações que eu fiz, tá? Vai colocar a minha média em cirurgia e qual que seria a quantidade de estações que eu realizei. Assim vai para clínica, ginecologia obstetrícia, pediatria, preventiva, tá? Meu desempenho, não somente por áreas, mas também por categorias, vai estar aqui, por exemplo, minha anamnese vai estar em 30%, meu exame físico em 80%, eu vou saber que eu preciso melhorar nessa questão da minha anamnese. Ou, por exemplo, meu diagnóstico está ficando em 10% e minha conduta está em 100%, então quer dizer que eu tenho que investir mais no meu estudo em diagnóstico, né? A partir do momento que você faz as estações e elas entram nessa parte aqui de podemos melhorar, que seria uma zona de risco, é onde nós temos que começar a avaliar e estudar mais essas estações. Essas estações, elas só entram na zona de risco a partir do momento que você tira uma nota inferior à nota de corte do INEP, que foi 60,7, né? Eu acho que desse ano agora. 60, praticamente abaixo de 61, você já entraria nessa zona de podemos melhorar. Enquanto vocês não atualizarem, não estudarem, não fizerem e aumentarem essa média, esse checklist não vai sair daí, tá? Aqui nessa parte de checklist, a gente tem o banco de checklist, que a gente tem o do Pense e Revalida, e nós estamos com essa novidade que seria a possibilidade de colocar novos, de vocês, que, por exemplo, quero fazer um checklist de, não sei, artrite reumatoide, não tem não Pense e Revalida, mas eu tenho um checklist bom nisso, vocês podem subir esse checklist e vai ficar na área dos clientes da comunidade aqui, tá? O banco de checklist, quando eu entro no Pense e Revalida, aqui eu consigo buscar por um tema, por exemplo, aqui eu vou buscar sobre Kawasaki, aparece aqui para mim, pediatria, doença de Kawasaki. Se eu clicar aqui, aparece uma pequena
uma pequena descrição de o que é a doença, que é uma vasculite, qual que é a dificuldade, o tempo médio que as pessoas estão tendo e a quantidade de interações que as pessoas já fizeram, tá? Aqui eu consigo ver que tem mais de 205 checklists, e aí se eu quiser pesquisar por aqui, eu consigo pesquisar por áreas, ó. Área de clínica cirúrgica, aí depois tem clínica médica, ginecologia e obstetrícia. Se quiser ficar mais fácil, eu quero pesquisar de preventiva, né? Medicina de família e comunidade. Quero um tema de dengue do grupo D. Pronto, eu clico aqui e aperto iniciar, tá? Aqui, por exemplo, aqui já tem a média, algumas pessoas já estão praticando na plataforma, ó. Dengue do grupo B, a média das pessoas está em 6,3. Se eu praticar e tirar, por exemplo, 7, a minha nota aparece aqui do lado, para eu comparar, para ver se eu estou indo melhor, pior que as outras pessoas. Se eu quiser, por exemplo, de pediatria, esses aqui são os temas que a gente tem disponível de pediatria. Quero treinar crise asmática. Eu vou entrar em iniciar, tá bom? Se eu quiser, por exemplo, estou estudando com o Daniel, e se eu quiser saber quais são os checklists que o Daniel fez, eu posso filtrar por aqui, ó. Eu posso procurar o nome dele e ver quais foram os checklists que ele realizou, tá? E aqui a gente aparece, todo checklist, aparece aqui quais são as notas que ele teve. Se eu quiser, por exemplo, quero aplicar um checklist para ele de pancreatite aguda, ele ainda não fez, então eu venho aqui e inicio esse checklist, tá bom? Depois disso tem os meus desempenhos, que é representado de maneira de gráficos, aqui onde ainda não tem prática na minha plataforma, mas aqui, por exemplo, se eu fiz um checklist, vai estar graficado aqui os treinamentos, a minha média, igual a gente tinha feito, explicado, e também a gente pode selecionar por área, tá bom? O histórico justamente onde eu consigo ver, por exemplo, eu fiz o checklist de Kawasaki, doença de Kawasaki 3 vezes, então eu consigo ver esse histórico baseado em gráficos, aumentou, diminuiu, tá bom? Suporte, você pode falar com suporte. E para entrar em um checklist, por exemplo, eu quero, para estudar na nossa plataforma, a gente tem que ter 2 pessoas, no mínimo para estudar são 2 pessoas. Então, por exemplo, eu vou estudar com o Daniel, eu vou pesquisar, eu quero aplicar para ele doença de Kawasaki. Então, eu vou selecionar esse checklist e vou aqui iniciar treinamento. A partir do momento que eu inicio esse treinamento, eu vou copiar esse código aqui, tá bom? Que muda de pessoa para pessoa, e vou enviar para ele. Eu vou enviar através do WhatsApp, de qualquer chat que, de alguma maneira, faça chegar até ele esse código. Ele vai vir com esse código aqui em entrar e vai copiar e colar esse código aqui. E vai procurar. Que aparece, ó, a área de pediatria, criada por mim, Bruno Rocha, e está aguardando o participante. Se eu aperto em iniciar, aparece essa tela aqui para mim, que seria aguardando o avaliador, e estou diante da porta número 3, tá? Eu consigo alterar essa questão aqui do tempo, tá bom? Consigo observar o cronômetro, tá bom? E aqui, nos participantes, eu consigo ver quem são as pessoas e quem serão avaliados. A partir do momento que eu vou e aperto iniciar esse checklist, libera para mim esses dados aqui. Então, vai liberar o cenário de atuação, as tarefas que eu tenho que realizar, e a partir do momento que eu liberar para a pessoa começar, o cronômetro inicia também, tá? Alice, você já treinou anteriormente? Eu comecei a plataforma ontem, aí eu treinei um pouco ontem e hoje. Certo. Você consegue compartilhar para a gente a sua tela? Dá para visualizar? Dá sim. Alice, eu vou te passar aí no chat o código, tá bom? Para você entrar aí no checklist, que eu vou compartilhar. Pediatria, Bruno Rocha, iniciar. Isso, tá vendo? Aí fica aguardando o avaliador. Quando eu apertar aqui para começar,
vai tocar um apito, igual no dia da prova, e já libera para ela, tá? Aí eu me apresento, igual Isso. quando eu chego, ali sou como já Assis, candidato a revalida, tudo aquilo? Exatamente. Aham. Tá. Aí, Alice, quando você estiver preparado, você pode falar que eu dou iniciar, viu? Tá, pode começar. Ali Souza Gomes de Assis, candidato a revalida. Vou ler meu cenário. Cenário de atuação, local de atuação de ação primária, unidade pela seguinte infraestrutura: consultório para atendimento, sala de pequenas cirurgias, laboratório de análise clínicas e sala para observação clínica. Descrição do caso. Maria, uma criança de 7 anos, foi levada a uma consulta por sua mãe Antônia, porque está meio quentinha, segundo a mãe. Os minutos realize acolhimento, anamnese dirigida, exame físico complementar, diagnóstico, questionamento da paciente, solicitar exames complementares, laboratório, imagens necessárias, depressão da apresentar probabilidade de achado, como após o diagnóstico, deve ter na terapêutica. Boa noite, eu sou a doutora Alice Assis, responsável pelo atendimento hoje. Qual o seu nome, sua idade, seu estado civil e sua profissão? Oi, doutora, tudo bem? Meu nome é Antônia, eu tenho 33 anos, eu sou empresária, sou casada. Antônia? Isso, Antônia, essa daqui é sua filha? isso, é minha filha. Quantos anos ela tem? Qual é o nome dela? Minha filha chama Mariana, doutora, ela tem 7 anos. Mariana é sua única filha? Não, eu tenho mais uma filha, doutora. Tá bem. Ela é mais velha ou mais nova que a Mariana? Não consta no script. Ok. Qual o motivo de consulta hoje? Doutora, eu trouxe a Mariana aqui porque eu notei que ela tá meio quentinha, sabe? Eu acho que é febre, mas, assim, eu não sei dizer muito bem. Você mediu essa febre? Medi. Quanto que tava? Deu 39. Essa febre começou quando? Ah, eu notei ontem. Ontem. Essa febre tem algum predomínio no dia, mais pela manhã, pela noite? Não consta no script. Você aferiu essa febre só uma vez, estava 39. Não consta no script. Além dessa febre, você observou se ela teve coriza, né, secreção no nariz, se ela teve vômito, náusea, se ela está espirrando, tossindo? Ó, não teve nem tosse nem coriza. Tá. Você percebeu se ela está tendo dor de ouvido? Não consta no script. Teve manchas no corpo? Teve, doutora. Quando começou essas manchas no corpo? Olha, doutora, começou hoje, no corpo todo. No corpo todo. Onde que ela começou? Atrás da orelha, você sabe me dizer? Não, assim, começou hoje mesmo, no corpo todo, assim, de uma vez. Tá. E como que são essas manchas? Elas são como pontinhos, são como se fosse ampolhinhas, vesículas? Assim, doutora, é vermelho, sabe? Mas eu achei mais escuro, assim, na região das dobrinhas do braço, sabe? É mais áspero, assim, parece que tá cheio de bolinha a pele. Uhum, entendi. Então, ela teve essa febre. Você disse que ela tá com secreção, certo? Não E ela consta- tosse também? Não teve nem tosse nem coriza, doutora. Ah, tá, não teve. Beleza. Você observou se essa parte que tem essa mancha, ela parece uma lixa, que você disse, correto? É meio áspero, doutora. Meio áspero, tá? Ela coça? Não consta no script. Tem alguém próximo dela que tem os mesmos sintomas? Não consta no script. A Mariana, ela vai à creche? Quem cuida dela durante o dia? Ela vai à escola, doutora. Tá. Além de você tem acompanhamento do pai ou de outros familiares? Não consta no script. Você trouxe a caderneta da criança, o cartão vacinal da Mariana? Doutora, eu não tenho aqui a carteira comigo, mas as vacinas estão todos em dias. Tá bem, nunca esqueça, está bem? Porque eu preciso dela para fazer o acompanhamento. Você fez a puericultura dela normal, vai sempre no pediatra para saber como está o crescimento e o desenvolvimento da Mariana? Doutora, é tudo normal, ela é bem saudável. Ela tem alguma doença, faz uso de algum medicamento? Não, ela não tem nenhuma alergia e não usa nenhuma medicação. Já fez cirurgia alguma vez? Não consta no script. Sua gestação foi toda normal? O parto da Mariana foi normal? Ela é bem saudável, nunca teve nada. Tá. Eu gostaria de realizar o exame físico, tudo bem? Tudo bem.
Eu vou higienizar minhas mãos, vou aquecê-las, vou despir a Mariana, vou fazer exame físico geral, com sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, temperatura e saturação. Gostaria de fazer antropometria com peso, estatura e IMC. Quero fazer ectoscopia de pele, mucosa e extremidades. Gostaria de fazer a inspeção da região que ela me refere que está apresentando as manchas. Quero fazer semiologia respiratória, cardiovascular, abdominal e neurológica, para saber o desenvolvimento adequado da Mariana. E finalizo o pedido de exame físico. Terminou a sua solicitação? Sim. Aí, rinoscopia, otoscopia, oroscopia. Exame físico. Então, ela está febril. Peso de 20. Endoscopia. Se observa eritemas. Como que fala? Se observa que a pele dela está eritematosa, com a parte esbranquiçada na dobra do cotovelo. Tem esse daí tem um nome. Esbranquiçamento da região oral e a presença de lesões com aspecto de lixa das... Como chama, gente? Minha comissura, não. Das dobras cutâneas. E nas mãos se observa a presença de descamação agressiva. A orofaringe observa petequias avermelhadas e a língua em framboesa. Doutora, o que minha filha tem? Antônia, pelo que eu estou vendo, sua filha, eu vou te dar mais depois dos exames complementares o diagnóstico definitivo, mas eu suspeito que ela tenha uma doença exantemática, que pode ser a escarlatina, a sarampo, rubéola, varicela, eritema súbito. Aí eu vou pedir alguns exames, tudo bem? Tudo bem. Não é necessário realizar exame. O diagnóstico é feito de forma clínica. Sua filha ela apresenta escarlatina, tudo bem? Que é isso? Aqui, a escarlatina é uma doença causada por uma bactéria, uma doença bacteriana, e sua filha vai receber tratamento com antibióticos, está bem? E eu pude fazer esse diagnóstico a partir da clínica que ela apresentou, que é a língua framboesa, as petecas no paladar dela, as manchas no corpo, o aspecto de lixa. E o tratamento dela será por meio da sintomatologia, o tratamento, né, vai antipirético, o antibiótico, que vai ser necessário ela tomar, e tem que ser feito o afastamento, tudo bem? Ela vai ter que ficar em casa, não vai poder ir na creche durante esse período de tratamento. Alguma dúvida? Tem alguma complicação essa doença, doutora? Sim, ela pode gerar algumas complicações, como
como... Sim, ela pode gerar complicações. Mais alguma dúvida? Não. Não lembrei. Ai, Terminou. dá um branco na hora. Gente, acontece mais a conta. Uhum. O cronômetro correto tá comigo aqui, viu? 10 minutos certinho, viu? Tá. É clínico mesmo, não é? Vamos ver. Vou compartilhar aqui o Fiquei com medo de pedir algum exame depois. Não, com certeza. E assim, quando outra pessoa está fazendo, parece que, meu Deus, como que não perguntou determinada coisa? Mas a gente está assim, pensando na pergunta que você está fazendo, na próxima que você vai perguntar, qual que é o diagnóstico, qual que é o tratamento, se deixou de perguntar uma coisa atrás, acaba que é bem complexo a gente estar nessa situação aí mesmo, tá? Pois é. E uma coisa, se você quiser deixar de compartilhar aí, Alice, eu vou compartilhar aqui. Ah, tá. Eu quero mostrar para o pessoal como funciona essa questão dos impressos. Aqui, para mim, na plataforma, quando eu estou aplicando, estou sendo ator, eu consigo ver de antemão todas as informações, qual que é o cenário de atuação, descrição, as tarefas, quais são as orientações que o ator e a atriz vai ter, por exemplo, a mãe Antônia tem 33 anos, se tivesse alguma dúvida, perguntar o que ela tem, se tem alguma doença, pode ter alguma complicação, qualquer outra pergunta não consta no script, tá? Tem todas as informações para não precisar ficar pensando e decorando, tá tudo aí. Consigo ver o exame físico, esses aqui são os impressos. Por exemplo, se eu aperto aqui, ó, quando eu começo, vai estar com um cadeadinho aqui. Então, a partir do momento que ela falou assim, quero solicitar exame físico, eu ia e clicava nesse cadeado e liberava para ela, tá? Aí, então, ela já conseguiria ver isso aqui. O impresso que ficou faltando ela pedir foi esse aqui, os exames laboratoriais, que seria o strep test ou a cultura de orofaringe, tá? Aí, depois que eu finalizo isso, eu libero aqui para ela também, ó, qual que seria o padrão esperado de procedimento, que seria o gabarito. Agora a gente teve a atualização na plataforma que já não consta mais como parcialmente satisfatório, a gente tem as notas, igual é no padrão do INEP. Então, vamos lá, fazer a correção. A gente vai lendo item por item e vai comentando. Se eu esquecer de alguma coisa, vocês podem me lembrar, tá? Então, apresenta-se a mãe simulada, pergunta o nome da mãe e da criança, vai considerar adequado se realizar os 3 itens corretamente. Ela realizou, então, ganhou o ponto total, tá bom? Inicia a anamnese com pergunta aberta sobre o motivo de consulta. Lembra lá da introdução que eu falei isso? Que ela perguntou justamente, não considera adequado se realiza item corretamente. Ela perguntou, ganhou o ponto por completo, viu? Então, caracteriza a febre. Perguntou o início, a duração, se constatou a febre ou não, se ingeriu medicação, ela não perguntou, qual que é a frequência e a evolução, ou, por exemplo, se deu a medicação e melhorou, continuou refratária à medicação, se apresentou calafrios e convulsões. Ela perguntou, aí adequado seria se perguntasse mais de 5, ela perguntou 1, 2, 3, perguntou 3, então se perguntar 3 ou mais, pontua parcialmente, tá bom? Tá vendo quando eu pontuo parcialmente, fica da cor amarela? Depois, pergunta sobre sinais associados. A febre, odinofagia, tá? Que seria dor de garganta, sintomas catarrais, conjuntivite e convulsões. Nesse caso aqui, ela perguntou somente sobre a coriza, né? Sintomas catarrais. Então, ela perguntou somente um, considera-se inadequado, tá? Poderia ter abordado um pouquinho melhor. Caracteriza o exantema, né, que seria quando começou, qual aspecto, a localização, se teve progressão, progrediu, se descamou, ou se ele tem coceira ou não. No caso aí, perguntou a maioria dos itens, acaba se pontuando adequado. Solicita a carteira de vacinação, solicitou corretamente. Pergunta sobre o antecedente de alergias, antecedentes, alergias e internações, perguntou. Então, perguntou o item corretamente. Pergunta sobre o uso de medicações, perguntou também. Pergunta sobre crescimento e desenvolvimento, perguntou sobre a puericultura, então acaba pontuando também por completo. Solicitou e interpretou o exame físico. Então, a solicitação ela fez certinho, a interpretação ficou faltando um pouco, porque ela leu para ela e não leu tanto para
para o examinador que estava avaliando. Então, assim, acabou que ela conseguiu expressar quais as alterações, por isso ela pontuou, mas fica um ponto aí para considerar em ler em voz alta e falar, ó, tá febril, tá com uma garganta eritematosa, e tentar falar mais direto, tá? Solicita ectoscopia de pele mucosa e horoscopia, solicitou. A horoscopia solicitou aí depois de que já tinha finalizado, mas aqui é somente um item correto, já pontuava, tá? E essa aqui é aquela parte de interpretar os sinais e sintomas, né, do exame físico. Então, vamos aqui, item por item. Nesse caso aqui, a gente consegue ver um exantema, né, em tronco, a gente poderia falar que tem um exantema eritematoso em tronco, que tem pouco espaço de pele sã, então a gente conseguiria falar isso, em tronco e membros superiores. Aqui a gente consegue ver uma palidez perioral com um eritema em bochecha, né, que seria aquela face de Filatov. Aqui a gente consegue ver um exantema, né, um eritema pontilhado a nível de pé, dos membros inferiores, com um aumento da pigmentação nas dobras cutâneas. Aqui a gente consegue ver uma descamação laminar na ponta dos dedos. Esse aqui a gente consegue ver aquele sinal de Forschenheimer, né, que seria petequias no palato blando, no paladar mole. E aqui também hipertrofia das papilas gustativas, que com eritema da língua, que seria a língua de framboesa. Muito bem falado. Então, assim, ela pontuou que exantema escarlatiniforme, né, o maculopular confluente sem espaço de pele sã, face de Filatov, palidez perioral, linhas de Pasch, né, que seria o exantema mais intenso nas regiões de dobras, descamação laminar, sinal de Forschenheimer ou petequias de orofaringe, e língua de framboesa ou hipertrofia das papilas gustativas. Aí pontuou parcialmente, né. Aí, nesse caso, não pontuou, né, onde solicita a pesquisa de streptococo em orofaringe, que seria strep test ou cultura de orofaringe, acabou que não foi pontuado. Verbaliza o diagnóstico de escarlatina, verbalizou. Prescreve penicilina, bezatina com amoxicilina e sintomáticos. Nesse caso aqui, prescreveu somente um corretamente, né, que foi os sintomáticos. E depois explica a necessidade de isolamento até 24 horas após o início do antibiótico e as possíveis complicações, que seriam febre reumática e glomerulonefrite pós-estreptocócica. Acabou que não explicou, falou que indicava o isolamento, mas não falou que era depois do antibiótico, e também não explicou muito bem as complicações. Depois questionou dúvidas de dispédio cordialmente sim, e como não solicitou no exame de imagem, acaba pontuando. Então, aqui a gente consegue ver o resultado, foi 6,5, ou representado por 65% da estação. Nesse caso aqui, a gente consegue clicar em análise de resultados, e a gente consegue avaliar, ó, que não acolhimento foi 100%, a anamnese foi 80%, exame físico também, 82%, 83%. No laboratório, como não solicitou, já ficou em 0%. Diagnóstico, 100%, acertou, né? A conduta aí ficou faltando, ficou 25%. E na imagem, como não solicitou, ficou 100%.